Sexta-feira 13, cotista de fundo imobiliário não tem medo dessa data porque é dia de receber rendimentos. Na verdade, quem investe em fundo imobiliário adora quando chega próximo do dia 15. Agora, para receber rendimento não cai do céu. Vem das operações dos fundos imobiliários. E sendo fundos de tijolo, vem lá da alocação daqueles fundos. Então, muito importante a conversa que a gente vai ter hoje, recebendo o pessoal da JLL, o Paulo Casoni e o Ricardo Hirata, que vai falar para a gente como estão os mercados de galpões logísticos e de escritórios. Não só em São Paulo, claro que São Paulo é o maior mercado, muito das informações ficam concentradas aqui, mas o mercado está se expandindo, a gente vai falar de galpões, aí a Amazon levando galpões para o Brasil inteiro, e acho até uma provocação que eu vou fazer para ele já já, que o próprio mercado de São Paulo tem mudado um pouco de regiões, ou mudado não, mas expandindo um pouco as regiões, pelo menos os fundos imobiliários estão tentando fazer esse movimento. Então daqui a pouco a gente vai ter dados atualizados, e não só dados, né? Dados qualquer um tem. Inteligência de mercado, que é aí que eles realmente conseguem contribuir. Fica ligado, hein? Um assunto muito importante para você que é investidor ou que pretende investir. Antes eu vou responder algumas perguntas, e tem várias perguntas que chegaram para eles também. É muito bom que você participe, envie suas perguntas para que a gente possa ser mais assertivo, né? Levar aquela resposta que você realmente quer entender melhor. Vamos lá, alguns destaques aqui, falando do curso do Patrimônio e Renda com Fundos Imobiliários. Pode passar mais um, esse é o formulário das perguntas, pode passar mais um, David. Isso. Patrimônio e Renda com Fundos Imobiliários está saindo do forno, vou jogar real, a gente precisou esticar mais um pouquinho, estava muito em cima o lançamento, e para deixar tudo ali ó, nos trinques, né? Estamos fazendo os últimos detalhes, ficou para o final do mês. Mas vai sair em breve. Você coloque aí o seu e-mail nessa lista de interesse que logo você vai receber todas as informações. Está demorando justamente por excesso de cuidado e eu estou seguro e ansioso para ver isso no ar, porque tenho certeza que vai ajudar muita gente a investir melhor. Outro recado importante é o GRI de fundos imobiliários. Está chegando, semana que vem, dia 18. Se você não se inscreveu, faça. Vai dar para acompanhar tanto presencialmente quanto online. E online esse ano vai ser de graça, então aproveite, porque o GRI sempre traz a vanguarda, né? Quem está lá operando, quem está no dia a dia, os principais gestores, as grandes empresas, acompanhem o GRI, que vai ser muito importante também. Perguntas, dúvidas que chegaram. A primeira pergunta da semana veio do Juliano. Pergunta interessante, ele manda o seguinte, ó. Posso ficar mudando de fundo a cada mês? Pois vejo que tem muitas taxas cobradas, principalmente, e está na tela aí a pergunta do Juliano, principalmente a taxa de administração, que chega a 1%. Se eu mudar de fundo, é descontado 1% do meu capital mais rendimento? Juliano, não. Acho que a sua dúvida é muito importante que você envie, mas você está equivocado na forma de cobrança dessa taxa de administração. Ela é 1%, ou seja lá quanto for o que tiver no regulamento, esse valor é ao ano, ele é calculado e provisionado todos os dias, e debitado do fundo uma vez por mês. Então, quando você vende as suas cotas, não tem nada ainda a pagar, entendeu? Na verdade, todo dia o fundo já provisionou aquele valor e no final do mês sai da conta do fundo, vai para a conta do administrador, do gestor, do prestador de serviço que tem lá o direito a receber. Então, quando você vender, você não vai ser debitado de nada mais, tá? O valor das suas cotas vai entrar, o valor das vendas vai entrar para você. Então, não se preocupe com isso. A preocupação em relação à taxa de administração, ela deve ser perene, não só no momento da venda. Quanto maior a taxa de administração, menor vai ser o lucro que vai chegar para você em forma de rendimentos, certo? Perceba que todo dia vai sair do patrimônio do fundo o equivalente a, por exemplo, 1% ao ano, calculado a cada dia útil. Então, aquele valorzinho já vai saindo do patrimônio do fundo, vai diminuir o lucro líquido a distribuir. Mas na venda não tem problema. Você não deve ficar girando a sua carteira desnecessariamente, mas quando quiser vender um fundo, seja com lucro, com prejuízo, pode vender tranquilo que não vai ter custo isso. Tem o custo de transação da B3, que é muito baixo, 0,03% sobre o valor transacionado, e se você quiser, falo isso porque muitas corretoras já não cobram nada de corretagem sobre fundo imobiliário. Se você opera em alguma corretora que ainda cobra, aí você vai pagar um valor pela venda, vai pagar para a corretora. Mas isso hoje é só quem quer pagar, só quem gosta de pagar.
porque tem mais de 20 corretoras que não cobram nada para transacionar fundo imobiliário. Certo? Obrigado pelo envio da dúvida. O Edson de Oliveira Ribeiro, filho, pergunta o seguinte, ó, vou me aposentar e gostaria de entender bem essa forma de investimento, mas não conheço nada desse assunto. Como devo iniciar para melhor entendimento desse mercado? Edson, sou suspeito para falar, mas põe seu e-mail lá na lista de interessados do curso Patrimônio e Renda com Fundos Imobiliários. Para quem vai se aposentar, essa é uma ferramenta importantíssima, deve fazer parte do seu portfólio, mas o primeiro passo é esse que você está dando. Não precisa ter pressa. O mercado de fundo imobiliário existe há mais de 25 anos no Brasil, vai continuar existindo, não tenha pressa de investir. Vá aprender primeiro, você está assim certinho, está de parabéns. E aí eu te recomendo um curso, mais do que isso eu recomendo o curso que eu mesmo gravei e vou ministrar, tá? Logo, logo você vai estar disponível e você vai poder aprender para investir com tranquilidade. Esse é o passo mais importante. Silvio Jorge de Freitas Filho, como declarar fundos imobiliários na declaração anual do imposto de renda? E se eu vender cotas de FII, devo pagar imposto de renda? Se sim, como preencher o DARF? Obrigado. Silvio, é o seguinte, a primeira parte da sua pergunta aí, como declarar no imposto de renda, vamos deixar isso para março do ano que vem? Se você quiser saber agora, procura o meu canal pessoal no YouTube, Arthur Vieira de Moraes, você vai encontrar um vídeo lá com a tela da receita e tudo mais. No curso Patrimônio e Renda com Fundos Imobiliários, a mesma coisa, vai ensinar passo a passo. Agora, é evidente que não dá para te dar essa resposta como declarar em poucos segundos ou minutos aqui no programa. Eu preciso de uns 20 a 30 minutos, mas já tem tudo isso lá esquematizado e no ano que vem eu faço uma edição especial do Fiz em Exame, quando chegar em março, já com o programa atual da Receita Federal. A segunda parte é, se você vender cota de fundo imobiliário, tem que pagar IR? Se vender com lucro, sim. Vendeu com lucro, tem que pagar. E não é em março do ano que vem. É no próximo dia útil, no último dia útil do próximo mês. E aí eu fiz o seguinte, eu trouxe um DARF para você ver como que faz esse pagamento. Em tese, assim, eu trouxe o DARF para deixar a coisa mais palpável, mas você não precisa do papel, você não precisa do DARF. No Bankline lá do seu banco, você já encontra um lugar para fazer o pagamento. Quais são as informações que você vai ter que preencher? Primeiro ali, ó, período de apuração, que é o último dia útil do mês em que você fez as vendas com lucro. E se você fez várias vendas de vários fundos durante o mês, consolide o resultado de todas elas, certo? Pode ser que você fez uma venda com lucro, outra com prejuízo. No total você teve prejuízo, então não tem nada a pagar. Agora, se você tem lucro, você vai preencher no período de apuração o último dia útil do mês das vendas. Depois, número do CPF, evidentemente o seu. Código da Receita é o 6015, sempre, não muda, 6015, 6015. Número de referência não tem, pode deixar esse campo em branco. Depois, data de vencimento, é o último dia útil do mês seguinte que você fez as vendas. Então, digamos que você tenha feito venda agora, em novembro, a data de vencimento é o último dia útil de dezembro. Aí o valor do principal, multa e juros no seu caso não vai ter, porque você já está se preocupando em fazer o pagamento na data correta, valor total você replica o mesmo valor do principal. Agora, se você ou qualquer pessoa que esteja assistindo percebeu agora que já devia ter pago e não pagou ainda, então faça isso o quanto antes, porque está correndo multa e juros, e o procedimento é muito similar, mas procure na internet um programa chamado Sicalc Web. É um programa oficial da Receita Federal, você vai colocar o valor que deveria ter sido pago, ele já vai calcular multa e juros para você. E aí paga o quanto antes, não vai esperar março do ano que vem. Uma última pergunta, acredito essa da Rosana. Qual o risco de ocorrer uma crise nos fundos imobiliários tipo subprime nos Estados Unidos em 2008? Rosana, difícil essa sua pergunta, né? Difícil de dar uma resposta assim. São mercados diferentes, o fundo imobiliário e o que levou à crise do subprime, apesar de que o que levou a essa crise foram os CRIs, né? O similar ao CRI nos Estados Unidos. Mas não é o fundo, o CRI, o instrumento financeiro em si que é arriscado, e sim o que estava por trás daquela operação. O nome da crise subprime é porque existiam os devedores de CRI prime, ou seja, bons devedores, e tinham os subprime, um nome bonito que acharam para falar, olha, a gente está emprestando dinheiro para a gente comprar casa, gente que não tem dinheiro para pagar. E o mercado financeiro estava adquirindo isso de uma maneira voraz, assumindo muito risco com pouco retorno, e esse muito risco
ele é sempre turbinado quando acompanhado de alavancagem, ou seja, quando eu pego o dinheiro emprestado para comprar mais títulos. Digamos que eu tenha 100 mil reais para investir. Aí eu pego 50 emprestado do Paulo, mais 50 emprestado do Irata, então aí eu vou lá e invisto 200 mil. 100 eu tenho, os outros 100 eu devo. Então aí eu estou alavancado. Quando dá certo é uma maravilha, quando dá errado eu posso perder tudo que eu tenho mais o que eu não tenho. E foi isso o caso nos Estados Unidos. Excesso de alavancagem, excesso de otimismo com produtos que não eram lá de boa qualidade. Então eu vejo isso acontecendo no mercado de fundo imobiliário? Não. Existe probabilidade de acontecer? Sou professor, nunca vou te dizer que não vai acontecer. Mas são mercados bem diferentes, aqui não tem alavancagem, o investidor não alavanca. Os fundos sinteticamente conseguem alavancar, mas é bem pouco, tá? E o fundo de investimento imobiliário, como ele não permite resgate, ele também fica bastante protegido de grandes quedas. Dê uma olhada no que aconteceu em março e abril desse ano, uma crise assim enorme que a gente vivenciou, e o mercado de fundos imobiliários conseguiu segurar bem, né? Desvalorizou e já voltou a boa parte até da valorização. Então, de uma maneira talvez resumida, eu não acredito que exista a possibilidade de acontecer dentro de fundo imobiliário a mesma coisa que aconteceu em 2008. Agora, crises na economia acontecem e fundos imobiliários vão ser impactados pelo bem e pelo mal, diretamente pelo produto financeiro fundo imobiliário ou pelo que tem lá dentro, que é o mais importante da gente lembrar, que são os ativos, os imóveis, os CRIs, e por isso que a conversa que a gente vai ter agora é tão importante. Entender que quando eu compro fundo imobiliário, não é aquela coisinha que pisca na tela que eu comprei, é o patrimônio do fundo. E aí o patrimônio do fundo, como que está? Bem localizado, projeção de valorização, de desvalorização, a vacância vai aumentar, vai diminuir, e aí para isso nada melhor do que conversar com quem entende, com quem faz isso o dia todo, certo? Obrigado, Paulo, obrigado, Ricardo, pela possibilidade de vir trazer essas informações para a gente aqui. Obrigado. Para a gente é um prazer. Muito assunto, né? Muito assunto. O mercado está aquecido surpreendentemente. Imagino que em março vocês dois devem ter pensado, bom, não vou falar não vou falar o que deveria falar aqui, porque a palavra não é muito bonita, mas vocês devem, bom, acabou o mercado, ninguém vai comprar, ninguém vai vender nada. De repente o mercado bomba. A que se deve isso? Antes da gente falar de números, o que aconteceu? Que tanta gente saiu negociando ativo no meio da crise? A parada geral dá para imaginar, né? Foi o susto que todo mundo tomou com a chegada da doença. Então, para tudo para ver o que acontece. E eu acho que até agora não foi ainda digerido exatamente o que vai acontecer. Mas durante esse período já foram tomadas as atitudes, já vendo que o mundo não ia acabar, que não ia morrer todo mundo. E aí já voltaram rapidamente os investimentos, a procura de investidor, fundo imobiliário querendo comprar. Também super aquecido. Mais voltado para o industrial, nós vamos falar aqui, mas todo mundo voltou. E até atribuo que, depois do susto, né, a taxa de juros no nível que está ajuda bastante. Contribui demais. Quando você fala nesse tipo de investimento. O juro já era baixo, 6% ao ano, a gente achando baixo e de repente vem para 2% ao ano. Para brasileiro, 8 já estava bom. Já estava bom, 2 tá acostumado então, com 14. Impensável, né? Isso. Bom, e aí também muita especulação a respeito de home office quando se fala do mercado de escritórios. Sim, pelo menos foi a minha percepção. No começo a gente achava que tudo ia andar para trás. Não deu um mês e meio, a gente começou a perceber que não era bem assim. Tinha segmentos sendo mais impactados, outros menos. Shopping, hotel, por exemplo, não dá nem para falar, né? Muito, muito impactado. Logística, ao contrário. Logística né, se beneficiou do que aconteceu. E o mercado de escritórios no meio do caminho, não sofrendo como sofreu o escritório, como sofreu o shopping, mas com uma ideia de que, pô, tá todo mundo trabalhando de casa e não vai voltar ao home office. Também não é assim, né? Não foi... Daqui a pouco a gente vai falar de galpões, o mercado que foi beneficiado, é até fácil de falar. Mas e o mercado de escritórios? Fácil não, fácil porque é o trabalho dos outros, que é sempre mais fácil. Mas e o mercado de escritórios? Como que foi o primeiro impacto e como que está sendo agora? Isso, naquele finalzinho de março, né, quando veio a notícia, todo mundo assustado, as empresas, até por responsabilidade de as pessoas para casa, não colocar ninguém em risco, mandou todo mundo para casa. Então,
várias empresas já estavam nossa empresa já praticava home office, tinha regras de home office. Muitas, as grandes empresas, acho que todas já faziam isso. Só que todas foram obrigadas a mandar 100% dos funcionários para casa. Sim. E aí, todo mundo está em casa, está funcionando. É claro, tem que funcionar, Tem né? que funcionar, não tem alternativa. Não tem alternativa. O que não tem remédio, remediado está, né? Nem chamava atenção todos aqueles problemas que vieram de você trabalhar em casa, né? Sim. Então, desde a internet, o equipamento, a impressora, principalmente a cadeira, que eu acho que causou muito problema para... O barulho, a O vizinhança. barulho, o cachorro, a criança. Então, isso no começo era ótimo, porque eu não tinha que me deslocar, estava feliz. Mas só que esse trabalho começou a ficar mais forte, né? Porque as pessoas trabalham mais em casa. Sim. A empresa continuou funcionando, está tudo bem, mas começou a ter consequências isso. Então, aí as pessoas começaram a querer voltar. Primeiro cansa ficar em casa, né? Todo mundo ficou um pouco sem paciência depois Eu sou de professor 2 meses. e eu falo que eu não aguento mais dar aula para bolinhas coloridas com 2 letras no meio, entende? Tem 30, 40 alunos lá, todo mundo de câmera fechada, eu falando com as paredes, não aguento mais, estou louco para voltar para a sala de aula. Então cansa, de fato cansa. Isso aí. E aí as empresas começaram a voltar. Enquanto isso não acontecia, então veio essa pressão muito forte de entrega de escritório. Sim. Então vão entregar, vai até o comentário de acabar o escritório, né? Vai acabar, se todo mundo está trabalhando em casa, não precisa mais de escritório. E foram voltando, vindo que isso não é uma realidade, né? Uma coisa é você ser obrigado a trabalhar de casa, outra coisa é uma opção. Então, para o funcionamento da empresa, é necessário o escritório, as pessoas foram voltando com todo o cuidado que requer, mas voltando para funcionar, e aí a pressão diminuiu um pouco de entrega de escritório. Mas, de fato, ele aconteceu. Ele vem acontecendo desde o segundo trimestre, e eu digo assim, o trabalho remoto foi o que startou esse processo, permitiu que você fizesse redução de escritório. Mas, de fato, foi o impacto econômico que teve na empresa. Então, ela se viu obrigada a reduzir custos, porque a atividade econômica... É uma coisa que chamou a atenção do material que vocês prepararam, que aliás é excelente. David, se você conseguir colocar na tela os escritórios, e aí a gente vai chegar num slide que eu notei, e aí vou pedir para você explicar, que a maior parte das devoluções foi de espaços menores. Nesse trimestre. Então, quando você fala que a pressão é por custo, me parece que as empresas menores... Tem menos capacidade de suportar isso. Exatamente. E as maiores, elas preferiram ainda não devolver espaços? É uma mudança que está acontecendo. Então, vinha acontecendo, ela foi intensificada com a pandemia. Então, o home office existia. Agora ela foi acelerada, o processo acelerou e as empresas estão se acomodando. E essa acomodação exige menos espaço. Então, de fato, várias empresas estão fazendo a redução diária, mas as grandes estão fazendo isso mais planejado, pensando. As menores estão fazendo por necessidade e a gente até teme que alguma situação ela está se precipitando e vai ter que voltar. Olha lá, que legal. Aqui, esse dado dos 122 mil metros entregues, 70% da área, né, foi nessa região, JK e Vila Olímpia, com áreas menores que 1.000 metros. Ou seja, as empresas menores entregando. Em tese, assim, na teoria, a partir de que maior do que 500 metros dá para classificar como alto padrão, mas na prática 1.000 metros para mais, né? Ou seja, eu posso entender que dos imóveis de alto padrão a devolução foi muito menor. Isso. Em volume tem a metragem maior, sim, mas a quantidade de negócio foi menor. Tá aqui, e aqui mostra que eles saíram do edifício, a gente aí não sabe exatamente, né? A gente não se aprofunda na motivação, né? A gente vê mais o dado imobiliário, o que aconteceu, e aqui a redução diária. Então, eu estava ocupando 1.000 metros, reduzi para 500, que é o que muita gente está fazendo, muita empresa grande está fazendo de diminuição. E, de novo, por causa da questão econômica, a redução da atividade fez ele ter um boleto muito forte para pagar, então vamos diminuir esse espaço. Em algum momento a atividade volta.
né, assim que gira o ciclo. Você acredita que quando a economia melhorar, volta a demandar espaço? Volta. Pode ser que não volte no mesmo patamar, proporcionalmente, né? Claro que ele vai aumentando à medida que cresce a economia, você precisa de mais espaço. Por quê? Por causa desse trabalho remoto que foi ampliado. Então ele exige menos espaço, mas que volta. Eu vou aproveitar para te fazer uma pergunta que também chegou pela internet, que foi do Marcos, e é muito relacionado com o que a gente está falando, porque ele pergunta o seguinte, ó: parabéns pelo programa, professor. Obrigado, Marcos. Qual deverá ser o real cenário de vacância no universo dos escritórios, mesmo que seja produzida uma vacina eficaz? A realidade do home office não parece modismo. Grandes corporações, notadamente as de serviço, estão diminuindo sensivelmente o tamanho de seus back-offices. Então, essa diminuição de espaços, né, devolução de espaços menores, pode ser também uma empresa grande diminuindo o seu back-office? Vou deixar o pessoal de back-office em casa e o pessoal de front-office na Faria Lima, coisa assim. Faz sentido o raciocínio do Marcos? Eu não entraria no detalhe se é o back-office ou não, porque é o perfil de cada empresa, de cada funcionário, que tem gente que precisa de um acompanhamento mais próximo. Então, é o perfil de cada empresa. Com certeza, uma parte fica em casa, uma parte, isso que eu falo, isso foi intensificado a partir da pandemia, então exige menos espaço. Mas quando a gente fala, ele pergunta sobre a vacância, né? A gente imagina que o impacto não vai ser tão grande. É claro que a vacância está crescendo até se mostrar Vamos ver o gráfico de vacância? Se eu puder fazer então um resuminho, acho que a gente chega nessa... Até para a gente lembrar como começamos bem o ano. Esse aqui, né? Não, volta mais um. Esse aqui, esse é melhor, porque já vem um resumo. Legal. Aqui, a partir de 17 por trimestre, está mostrando, né? A barra vermelha aí o que entregou de estoque, a preta, a absorção bruta, que é o que foi locado de corporativo, que foi assinado de contrato, a cinza clara é a absorção líquida, que é o dado que importa, que é a diferença do que ele ocupava, porque ele passou a ocupar. Nós estamos falando sempre no mercado de alto padrão, acima de 500 metros que você falou, tá? E as linhas é a vacância e a disponibilidade. Vacância é a desocupação física, né? O imóvel está vazio. E a disponibilidade é quando assinei um contrato de locação, mas ainda não ocupei. Entendi. Então ele não está mais disponível, mas eu não estou ocupando ainda. Então a disponibilidade vai ser sempre menor que a vacância. Normalmente. Depende, não sei se você tem uma entrega muito grande, né? Então eu já rescindo, mas não saí do imóvel. Então pode inverter. Tá bom. Ela pode, tanto que você vê que ela às vezes aproxima. Então, nós viemos com o mercado caindo a vacância. Em algum momento ela subiu porque teve uma entrega de estoque muito forte naquele trimestre, então subiu. Mas ela vem sistematicamente caindo há 2 anos. Tava? Até o primeiro trimestre aqui de 20, maravilhoso. 17,5 ainda é alto, mas com a disponibilidade de 13,6. Aí, imediatamente, inverteu esses 2 últimos trimestres e começou a crescer. Então, vai crescer a vacância? Vai crescer a vacância. Cresceu e vai crescer mais no 4º trimestre. Então, esse 19,4 vai chegar a 20, 21 até o final do ano, no fechamento. Mas a gente imagina que ela deve inverter, não sei se no primeiro trimestre, no segundo, mas num curto prazo, até porque a gente não tem muito estoque para entregar. Você tem um empreendimento de 100 mil metros que vem no final desse ano, no começo do ano que vem, mas quando você pega esse ano, 21 e 22, o volume não é grande, o que ajuda, né, a não ter essa pressão de vacância tão forte. Novas construções, acho que pelo menos no corporativo... Quase eles não pararam, o mercado não parou. Sim, o profissional não para, Não para, exatamente. Então não teve obra que parou no meio do caminho. De novo, estamos falando do mercado de alto padrão. Sim. Não teve obra que parou no meio do caminho. Claro que alguém, se ele pode postergar um pouquinho, o pedido do Habitsa, o final de obra, ele fez isso. Mas ele conclui a obra e se ele tem um terreno, ele vai fazer a incorporação. Então, só que o ciclo é muito longo. Então, quando nós tivemos aquela vacância muito alta, há uns anos atrás, o pessoal dá uma parada. Então, quando volta, demora 3, 4 anos para você ter um volume grande de entrega. Então, isso, essa parada você não consegue imediatamente construir. Ou seja, até ter uma pressão de novas entregas, 2024, por aí, deve acontecer. Mais para frente, isso aí.
E você tem dados de preço? O que isso tem impactado em preço de locação? O preço, ele tem oscilado um pouco, muda. Aqui só para... Absorção bruta líquida. Esse aqui resume bacana, ele mostra... Muito legal. Ele traz uma série de informações, né? O vermelho é porque é a região primária, as principais regiões de São Paulo, né? Que é Faria Lima, JK, Paulista, Vila Olímpia e Berrini Chucre. Só Berrini Chucre aqui, aliás, que é o maior mercado, que tem um círculo maior, o tamanho do mercado, que é 1 milhão de metros, você tem uma vacância alta de 20. As outras regiões, então, tá aqui para a direita porque é o preço mais alto. O preço pedido é elevado, né? Faria Lima bem maior que os outros, e o tamanho do mercado, e a vacância. Então, a vacância desses mercados, com exceção de Berrini Chucre, já vinha baixa, muito baixa. Então, se você precisasse de 5 mil metros, 3 mil metros na Faria Lima, na Vila Olímpia, você não ia encontrar. Já tinha fila para isso. Então o preço estava tendo pressão. Até São Paulo estava dividindo em 2 mercados, esse primário, secundário e alternativo, que são os outros ciclos ali que você vê aqui. Quanto mais alto, maior a vacância, né, e mais para a esquerda e o preço menor. Alphaville, Marginal Sul, Chácara Santo Antônio, Barra Funda, então Marginal Central. Até agora esse cenário não mudou radicalmente. A vacância aumentou, mas não houve uma mudança de precificação. Então os preços não estão mudando muito. E como a gente trabalha com a média, até uma informação que ela distorce um pouco. Porque se você tem uma Faria Lima que tem o maior preço com uma vacância baixa, o peso da Faria Lima é pequeno nessa média. Certo. Então essa média é um pouco complicado. Mas assim, quem tem a vacância alta vinha já com um preço mais contido, com condições, né, dando carência, allowance até, continua essa situação. Esse mercado aqui, primário, ainda não tem a pressão, porque como a vacância é muito baixa, você pega uma Faria Lima que estava com 5 de disponibilidade, se ela dobrar virar 10, ainda é baixa. Sim. Então você ainda tem pouca pressão para baixar preço. Como sempre, localização, né? E esse aqui é o principal, né? Paulo, nessa pressão que já estava, né, por preços nos grandes centros, e com o mercado muito aquecido antes da pandemia, os fundos imobiliários começaram a ir para regiões tão alternativas que não aparecem nem no mapa, no mapa das grandes consultorias. Por exemplo, Vila Olímpia, Pinheiros, Lapa. Como que você enxerga essas operações novas? A cidade é um organismo vivo. Isso aqui, se a gente estivesse falando há uns 5 anos atrás, algumas dessas regiões também não apareceriam, né? Mas elas, de fato, são uma tendência? Você acha que logo, logo você vai estar cobrindo essas regiões também? Ou tem operações precipitadas aí? Não, eu acho que a pandemia trouxe também essa mudança. A cidade, como São Paulo, é muito pujante e exige muita área, muito negócio, e ela já vinha ampliando, como você falou, né? Esse aqui era o principal mercado há muitos anos atrás. O centro, O centro velho. A Paulista continua, há pouco tempo falava que a Paulista vai acabar, todo mundo vai mudar. Todo mundo vai para Faria Não, São Paulo é tão grande que ele não muda, ele vai crescendo, né? Vai crescendo as regiões e não diminuindo. Mas essa questão do home office, da pandemia, a empresa pode se questionar, né? Se eu posso funcionar para trabalhar de casa, eu não preciso trabalhar num único escritório, né? Porque a gente vinha com esse movimento, né? Nós fizemos isso na empresa, né? Nosso escritório era descentralizado, centralizamos para ter mais eficiência e tal. Hoje, com certeza, deve haver uma pulverização no meio do e caminho, desenvolver outras áreas que não estão aqui no mapa, a Zona Leste, a Zona Norte, como corporativa, para dar mais facilidade e flexibilidade para o funcionário. Porque aqui também a gente tem algo que a gente ama muito, que é o deslocamento sofrido que a gente tem, e é uma oportunidade de você amenizar esse problema com a descentralização do escritório. Eu falo para quem, né, o Marcos está falando da realidade do home office, tal, eu sempre falei que não acredito que o impacto vai ser tão grande, e hoje eu falo que daqui a pouco o RH vai te oferecer como benefício. Se você vier para a minha empresa, você vai ter tantos salários de bônus, vai ter plano de saúde e tal, e vai ter escritório para trabalhar, tá? Não precisa ser home office, não. Esse é um luxo. Porque as pessoas estão loucas para voltar. E eu, pelo menos, estava para sair de casa. Eu vi agora no GRI, eu não lembro o nome da empresa, mostrou uma pesquisa, foi interessante, porque ele fez a pergunta, porque a pergunta precisa tomar cuidado para quem está fazendo, né?
Você pergunta ao home office, uma pessoa que é obrigado a trabalhar, o chefe que determina, ele não vai dizer se ele quer ou não quer. Ele fez a pergunta só para quem tem a liberdade de escolher se ele pode trabalhar em casa, né, totalmente, 100% em casa, parcialmente ou no escritório. Os números deram 13% em casa, acho que 19% parcialmente e 60% o que falta aí para 100%, acho que é 69% no escritório. Porque é necessário essa interação, a identidade, esse distanciamento que o Covid exige, ele atrapalha na empresa. Você vai perdendo identidade com a empresa, com as pessoas, com todo mundo. Então não é algo simples de... Ô Irata, sua vida está muito fácil aqui no programa Fizinhos em mim. Vamos falar um pouquinho de galpão? Vamos falar. E aí foi outro cenário totalmente, né? As pessoas em casa. Eu estava vendo o material também que você mandou e um detalhe que me chamou a atenção é que uma das grandes pressões para os galpões foi a diminuição do tamanho e do custo do que a gente comprava online. Exato. Na verdade, esse terceiro trimestre, que é o número que a gente soltou, veio com um volume de locações surpreendente, né? Foi um número bom. Se você olhar aqui é o número, quadro geral do Brasil, né? A gente teve aqui, só destacando aqui a taxa de vacância que estava em queda e continuou caindo. Hoje a gente fala em 16,6% de taxa de vacância no Brasil. E esse foi o maior impacto pela quantidade de áreas de novas locações em galpões. E tudo isso foi realmente um movimento que, na verdade, foi de adiantar um movimento que a gente já previa aí, que é do avanço do e-commerce sobre o consumo, né? E então a pandemia, né, a gente ficar em casa só acelerou esse processo, né? As empresas em geral já estavam trabalhando num processo de melhoria da sua tecnologia, colocar seus produtos em multicanais, enfim, ampliar sua disponibilidade no meio eletrônico, né? E a pandemia só reforçou um pouquinho mais isso. Então o movimento realmente que teve em logística, né, novos galpões, principalmente veio do segmento de e-commerce e de empresas de varejo que fortaleceram esse lado de entregas, né? Então, se você olhar historicamente, acho que tem um slide que eu trouxe, o próximo acho que é um histórico, se puder passar. Então, você observa aí, a gente tem um histórico, o primeiro gráfico é um gráfico de absorções brutas, que significa o volume de todas as locações que ocorreram no Brasil por trimestre. Então, o ano passado foi um ano recorde, com mais de quase 2,5 milhões de metros quadrados locados. E se você observar o número acumulado de 2020, você já vê que certamente a gente deve ultrapassar esse número que já foi recorde no ano passado, né? Já fechou no último trimestre quase 2 milhões de metros quadrados locados. Um destaque aí para o terceiro trimestre, né? O segundo tri o pessoal ficou um pouco... Foi um número ainda de locações ainda pequeno, mas se você observar, o terceiro trimestre veio um volume grande, né? No segundo trimestre, você ficar com medo de assumir um novo custo, uma coisa assim, aí de repente vê que perdeu o bonde e tem que correr atrás do espaço. Né? Exatamente, também tem esse movimento, mas reforçado realmente para não perder o volume de vendas, né? Então, a gente sabe que esse movimento foi forte porque a gente tem... Ainda o quarto trimestre deve vir forte pela transação, pelo dia a dia que a gente tem visto, né? De muitas empresas aí pegando projetos em construção, né? A gente chama muito de pré-locação, né? Então, para adiantar, para absorver todo esse volume de novas locações, essas empresas têm avançado sobre os projetos que estavam aprovados, né, principalmente em São Paulo, tá? E a gente já sabe de grandes negócios sendo fechados em empreendimentos em construção, coisa que a gente não via há muito tempo. Os fundos imobiliários do setor logístico, o setor está super aquecido e a gente vê fato relevante, muitos deles falando, a gente comprou o galpão com o terreno com a expansão aprovada e vai financiar a construção da expansão. Está acontecendo muito mesmo isso. Exatamente.
E não foi diferente da absorção líquida, sempre foi positiva aqui e deve ultrapassar. A absorção líquida reflete muito o espaço ocupado, o crescimento do espaço ocupado, tá? Então você vê que foram movimentos positivos e certamente a gente deve ter um crescimento nesse setor que ainda a gente fala bastante, né? O Brasil ainda é bastante incipiente se a gente olhar o volume, a quantidade de metros quadrados per capita, né? Então a gente está bem positivo a respeito disso. Quem que sofreu no mercado de galpões? Assim, nem todo mundo é e-commerce, né? Nem todo mundo passou a ter um aumento de vendas. Sim. Né? Teve com certeza devoluções e também a gente acompanha pelos fatos relevantes. Por exemplo, empresas do setor automotivo, estou me lembrando do GGRC, vestuário, sim. Quem que sofreu na pandemia? No mercado de galpões, a gente fez esse estudo. Na verdade, boa parte ele é ocupado por empresas de logística e e-commerce, tá? Eu diria assim que setores voltados mais para vestuário ou até mesmo automotivo, no início sentiram um pouquinho mais, mas eu acho muito mais da parte industrial, né? A gente divide um pouco o mercado logístico do industrial. Quer dizer, quem atende a ponta do consumo só foi mais demandado. Quem atende o meio do caminho, o business to business, lá, o B2B, Isso. Esse aí foi mais impactado no começo, pelo menos. No começo, pelo menos, porque agora o mercado está sofrendo bastante com falta de matéria-prima, né? E o industrial, ele não pode se movimentar, ele não tem flexibilidade de se movimentar que nem o logístico. Não adianta devolver o espaço, não tem como. O contrato geralmente complicado. Também já o amarra, né? E a realidade, assim, é que as pessoas não pararam de consumir, né? Então, alimentos foi também supermercadistas, o pessoal de varejo tem batido recordes, né, de vendas. E acho que o setor de construção também, Nossa, muito mais gente em casa, né, trabalhando, móveis. Se você olhar as últimas movimentações, empresas de e-commerce voltado para móveis residenciais, também cresceram bastante. Tem empresas que a gente estavam com uma expectativa de locar 8, hoje estão pegando espaços quase de 30 mil metros quadrados, então assim, mudou bastante. Então assim, mesmo aqueles setores que eram voltados para a industrial, hoje estão sendo demandados. Então a gente também tem buscado novos espaços para as novas fábricas também, tá? E eu acho que é importante também, acho que esse movimento de e-commerce ter... Quer virar um slide? Eu acho que pode passar para o próximo, ter vindo à tona, né? Você vê que historicamente, né, o que eu tinha falado aqui, é que a gente tem um gráfico histórico, desde 2013, né? Do que a barra preta é o novo estoque, a cinza escuro é toda a alocação, absorção bruta, a líquida é a barra cinza, e o vermelho aqui, essa linha aqui, retrata o histórico de vacância. Você vê que a gente está numa mínima histórica desde que a gente iniciou praticamente as pesquisas em industrial. A gente chegou a ter uma alta na crise em 2015, 2016, mas a gente já vinha nos 2 últimos anos tendo quedas sucessivas, os proprietários correndo atrás de aprovação de projetos, mesmo com bastante projeto aprovado. Bastante, né? Nesse período da pandemia, não conseguiu atender com disponibilidade pronta. Então, muitas das empresas têm pego espaço em construção. O ponto positivo é que quem tinha o projeto aprovado consegue entregar um galpão rapidamente, né? Então, tem sido um movimento muito positivo para o proprietário de galpões e para também quem investe em galpões. Então, aí o segmento é bem diferente, né? O Paulo estava falando num escritório, você vai levar 5 anos para entregar. Um galpão, não. Você falou, se o projeto estiver aprovado, 1 ano tá entregue. Demora para aprovar. Até menos de 1 ano, né? Tem gente que consegue entregar em 6 meses, se o platô estiver prontinho. E aí, uma dúvida que eu tenho e que coincide bastante com a do Yuri aqui, ó. Ele perguntou, bom dia, professor Arthur, com as estimativas de novos galpões e a facilidade de construção, os preços dos fundos de galpão não estão sobrevalorizados? A perspectiva não seria de desvalorização? Yuri, eu vou te responder assim, da questão dos preços, das cotas dos fundos imobiliários. Eu sempre acho que a gente tem que tomar cuidado e não tomar decisão só pela distribuição de rendimento. Ver o que você tem de patrimônio e quanto que está pagando por isso. É um segmento que está, na sua maioria, acima do valor patrimonial. Então, isso me preocupa.
Agora, o que realmente importa é saber o que tem lá dentro e qual é o impacto que esse mercado pode sofrer. E aí a minha dúvida que coincide um pouco com essa, Hirata, as novas entregas, o mercado está aquecido, diferente do mercado de escritório, por exemplo, que eu acho que no reloginho, né, do ciclo deu uns passos para trás. Exatamente. A pandemia empurrou o mercado de galpão um pouco para frente aí nesse ciclo, né? Exatamente. Em algum momento a vacância pode voltar a pressionar esse mercado? Quer dizer, as pessoas vão começar a construir para entregar. Sim, a gente até pode colocar no próximo slide. A gente tem um pipeline aí de novas entregas, né? Já falando um pouquinho de last mile, mas a gente tem uma perspectiva de bastante entrega aí no primeiro semestre de 2021, né? E ao longo do ano. Acho que pontualmente, acho que pode ter sim um aumento de vacância, mas esse mercado ele se ajusta bem rapidamente. Então, eu acredito que a gente deve ter um pico, vamos dizer assim, pontual, né, em algumas regiões, mas ele deve equilibrar ao longo do ano, tá? Esse movimento, até a gente fez um estudo especificamente, né, desse impacto da pandemia sobre as vendas online, e um fenômeno muito legal que está acontecendo é realmente de haver a necessidade de aproximação do consumidor. Então a gente fala muito desse raio 35, né, de São Paulo, que é o principal capital, vamos dizer assim, de consumo, como foi o aumento da demanda para essa região e principalmente aqui a gente falando desse movimento Last Mile, que é a busca aí por pontos urbanos, né, dentro de São Paulo. Então começou a proliferar esses pequenos pontos que é para fazer essa distribuição da última milha, né? Então, trazendo um pouquinho de informação, até a gente fez algum compilado. Você observa no próximo gráfico, aí que a gente puder passar, como foi alto o movimento só nesse raio 35. Eu trouxe o mesmo histórico, mas para você observar... Só desse raio de 35 comparativamente aos trimestres, né, dos anos passados, aí você vê que aumentou, praticamente a gente deve estar dobrando o volume do ano passado. E com destaque aí para o terceiro trimestre, né? Você vê o que... Impressionante. Só esse raio 35, esse volume representa, ano passado, todo esse volume no raio 35 representava aproximadamente 20% de todo o volume de São Paulo. E hoje, se a gente somar agora o acumulado desse ano, deve representar aproximadamente 40% de tudo que foi locado em São Paulo. Então você vê que... E isso levou a pressão por preço? Se a gente olhar lá aquele gráfico de vacância, a vacância estava caindo, mas ainda tinha uma vacância uns 15%, 16%, né? Acredito que ainda o dono do imóvel não tinha tanto poder de subir preço, tá certo? Mudou esse cenário e deve ser totalmente diferente dentro desse raio de 35? Eu diria que deve mudar a partir de agora, sabe? A gente, nos nossos números fechados do terceiro trimestre, a gente ainda mediu uma estabilidade nos preços pedidos. Mas o que a gente notou em algumas regiões, né? Então, é diferente você negociar na região de Campinas do que você negociar em Cajamar. Cajamar hoje você tem uma vacância nominal de aproximadamente 11%. Cajamar é a Faria Lima dos galpões, é isso? Mas pode considerar aí já uma disponibilidade, a gente tem essa taxa de disponibilidade também bem abaixo de 10%, tá? Então, quando você vai no mercado... aí é preço para cima. Com certeza. Se a sua prioridade é estar próximo de São Paulo, a negociação já é um pouquinho mais dura. Então, você não tem tanto desconto e tanta carência, né, para uma negociação. Obviamente, depende do tamanho que você vai absorver no mercado, né? É diferente você fazer uma locação de 2.000 para uma de 100 mil metros quadrados, que é o que tem acontecido bastante. As pequenas ou as grandes? Pequena e grande também, mas as grandes têm sido o maior destaque, vamos dizer assim, né, de e-commerce. Então, a gente acredita que a partir de agora, sim, das negociações, inclusive que estão em andamento, as negociações sejam um pouquinho mais duras. Então, o preço transacionado, o valor descontado, vamos dizer, do preço pedido para o preço fechado, deve diminuir um pouco. A gente chegou a ter taxas aí, um valor descontado de quase 30% do valor pedido em algumas transações em 2016 e veio reduzindo. Ano passado a gente registrou um desconto médio, vamos dizer, dos contratos em 16%.
Agora a gente está falando aí que pode chegar próximo de 10%, tá? Isso Dependendo da região. Nessa obviamente. região bem mais próxima de São Paulo. Essa está sendo bem mais disputada, né? É só você notar o volume de absorções que aconteceram nessa região. A descentralização do mercado de logística está sendo notável. Eu também acho que você até trouxe isso no material. Assim. São Paulo continua sendo o principal mercado, mas Minas Gerais, Extrema, lá desenvolveu demais. O Nordeste também está começando a aparecer, né, demanda por galpões de alta qualidade. Como que é, por exemplo... Extrema é bem longe de São Paulo, mas é um hub importante. Sim. Faz diferença isso? Assim, a distância de São Paulo é uma coisa, mas estar em Extrema é relevante para o mercado de logística? Tem uma questão de incentivo fiscal. Então, se você tem uma região incentivada, isso muda um pouquinho o cenário. Não depende da proximidade. Certo. Aí já depende um pouco da atividade que você tem de logística ou da empresa que vai precisar dessa empresa logística para fazer a operação. Então depende muito dessa... Mas lá também tem uma posição geográfica Mas o que boa, tem, né? exatamente, tem uma posição... É próximo de São Paulo, vamos dizer assim. É Minas Gerais, incentivado, mas próximo de São divisa, Paulo. né? E o que você falou realmente aconteceu bastante. Então, assim, não só São Paulo e Rio de Janeiro foram regiões que sempre tiveram maior destaque de absorção, mas a gente também teve necessidade de busca para estar próximo de capitais do Brasil todo. Sim. Tá? Então, aumentou muito mais a nossa atuação e fechamento próximo de capitais como Belo Horizonte, Vitória, né, que aliás é uma praça que a gente tem uma super dificuldade de encontrar bons produtos disponíveis. Tem terrenos para construção, mas disponibilidade hoje é disputada a tapa. Galpão eficiente para atender o e-commerce e tal é difícil quando vai indo para outros O estados. Sul também são regiões bem destacadas nesses últimos trimestres. Então, separando preços aqui muito próximo de São Paulo para outras regiões. Esperar aumento de preço para as regiões fora de São Paulo, acredito que não. Estabilidade de preço seria mais para regiões factível. acima, um pouco mais longe, vamos dizer assim, de 35 km, 50, até 100, no raio de 100, 50, 100 km, a gente acredita um pouquinho mais na estabilidade. Aqui, realmente, nesse raio que eu acho que é um pouco mais crítico mesmo. Nos Hoje outros você estados precisa... também, né? Nos outros estados também. A lógica é a mesma, né? Você está mais próximo, são terrenos mais valorizados, o preço tende a ser... Os imóveis, né? A construção é menor, você tem menos disponibilidade e o valor é um pouco maior. E esses espaços dentro de São Paulo? Isso foi uma novidade, assim, coisa de um ano e pouco para cá e que deve ter acelerado para caramba, né? Acelerou bastante, a gente tem feito bastante busca, não só para empresas focadas nessas entregas, tá? Tem bastante startups surgindo, né? Empresas crescendo bastante, né? Mas também de empresas que ocupam grandes espaços ao redor de São Paulo. Essas empresas também têm utilizado, alguns varejistas têm utilizado suas próprias lojas físicas, então já era um movimento que você tinha dentro do espaço físico da loja em transformar uma boa parte do seu salão em um pequeno hub, né, para distribuição, ou para quem compra o click and collect, né, que compra e vai retirar na loja, mas também de busca desses pequenos espaços que acaba sendo alguma coisa meio parecida com supermercado de bairro. Sim. E, incrivelmente, o supermercado de bairro tem sido um segmento que a gente também tem buscado bastante. Então, quando a gente acontece bastante isso, a gente acha um local, leva uma proposta, na semana seguinte já locou. É incrível, tem bastante procura mesmo, e não é só São Paulo, tá? Brasília, Rio Grande do Sul, todas as capitais do Brasil têm essa demanda. Pensando nisso que você falou, me veio aqui uma operação que a gente viu recentemente lá do HG Rio, comprando 66 imóveis das Pernambucanas, em várias cidadezinhas, pequenas cidades mesmo. E aí pensando, numa cidade pequena em que não é atendida por um galpão de logística, ter uma loja bem localizada faz sentido de eu pensar. As pessoas moram no interior, elas também têm internet, elas também querem comprar via internet. E aquilo pode virar um pequeno hub de distribuição para cidades vizinhas, inclusive. Com certeza. Com certeza. Então, é uma estratégia boa você já ter pontos físicos que
que era 100% loja física para receber o consumidor, transformar boa parte dele. Isso é um movimento já acontece há um bom tempo, tá? Antes da pandemia, inclusive. Sim. Isso é um movimento que a pandemia só acelerou, tá? Todo esse processo. Acho que muito mais gente isolada e experimentando fazer a compra online. Então, o foco realmente da empresa é realmente disponibilizar seu produto no e-commerce, né? Então, muito mais empresa que ainda estava estudando ou estava tateando esse mercado, teve que acelerar, não teve alternativa, vamos dizer assim. Eu digo para todos os negócios, né? Restaurantes, inclusive, né? Quanto tempo que você não vai num restaurante, né? Ultimamente, né, com a liberação, a gente tem frequentado, mas o pessoal se acostumou bastante, pessoas começaram a acostumar. E eu vi até alguma transformação até desse mercado. Gigante, gigante. Assim, tinha coisas que, às vezes, você estava com preguiça de sair de casa, em situações normais, e falava, mas se eu pedir, não vai chegar quentinho, legal, do jeito que eu estou acostumado. Tem restaurante que está fazendo chegar, assim, quase que perfeito, né? E ele então, mudou. Teve que mudar a embalagem, a forma de entrega, tudo. Nós fizemos recentemente uma locação para uma empresa de embalagens que não consegue atender tanta demanda para o setor de restaurantes, né? E o próprio restaurante também mudou um pouquinho o seu layout, né? Diminuiu um pouquinho o seu salão e aumentou um pouco a cozinha para fazer essa distribuição. E tem aquelas cozinhas fantasmas espalhadas pela cidade. Esse também é um outro né? movimento que a gente também está observando aí. Que deve ter muito a ver com, essa expansão Dark Kitchens, né? dentro da cidade. Aí, exato. Né? Eu quero pedir no restaurante que eu gostava de ir. Que é 100% delivery, né? E se está chegando quente é porque não está feito lá, não está sendo feito lá. Está sendo feito numa cozinha perto da minha casa que eu nem sei. É isso? Exato, exatamente. Estamos entregando o jogo aqui, né? Tá vendo como funciona? Mas isso é o dinamismo da cidade e do mercado imobiliário, né? Exato. Acho isso super interessante. Ô Paulo, e no mercado de escritórios, que transformação, assim, mercado de galpão e até o varejo aqui, a gente está vendo se transformar pra caramba. O que a gente pode pensar numa transformação desses espaços, assim? Do que já existe, mas principalmente se alguém for começar agora uma torre nova na Faria Lima, na Paulista e tal, o que ele vai pensar em encaixar lá que não tinha antes? O que é amenities que não eram relevantes e agora passam a ser relevantes? Ou a tecnologia embarcada no imóvel, não sei. Eu acho que isso, né? A infraestrutura que o prédio vai ter, a possibilidade de receber qualquer inovação e principalmente essa de não tocar em nada. Então, sim. Né, os sistemas por aplicativo, as catracas por leitura coisas que facial. Vão ficar mesmo depois da pandemia, porque vão trazer eficiência para a operação, né? É o que nós falamos, é a aceleração dos processos, né? Não é uma grande novidade, é ter possibilidade do prédio receber tudo que for de inovação e com essa preocupação de distanciamento, de não tocar, de aglomeração. Então, elevador é uma questão complicada para resolver isso, porque é caro o elevador e hoje se está colocando poucas pessoas dentro dele, então esse eu não sei como vai resolver. Aí mas a vacina tem que resolver isso. É o que a gente acredita aqui. Sim. E para as empresas que fizeram um movimento talvez antecipado, não dá para criticar ninguém, no meio da crise é muito difícil tomar decisão, mas teve empresa que foi lá devolver espaço e tal. Pode ser que essa empresa daqui a pouco se veja num corner, fala, caramba, devolvi cedo demais, agora preciso de espaço de novo. Vai encontrar espaço ou o mercado está se mexendo? Então, vai encontrar, porque com esse volume, nós estamos falando hoje quase 20% de vacância. No mercado só do alto padrão, que é 3 milhões e 800, eu estou falando de quase 800 mil metros quadrados disponível para locação. Então, claro, nas regiões primárias a dificuldade continua, porque até porque você não tem mais espaço para fazer tanto empreendimento. Mas você vai ter espaço e até nas áreas novas que vão desenvolver. Então, você tem um espaço, vai ter condição de locação, né, a condição comercial favorável. O problema é que o custo para você instalar não é baixo, né? Para você fazer um escritório, você gasta R$3 mil o metro quadrado para você se instalar. Então, para se instalar, né? Para você fazer o layout. Caro, né? Então, esse, onde for, né? Na Faria Lima ou no extremo da Zona Leste, vai custar a mesma coisa. Então, isso é o que vai doer. Ó, não parece, mas já faz uma hora que a gente está batendo papo aqui. Você vê como passa fácil, né? Queria agradecer muito, primeiro,
Posso distribuir esse material? Pode. Tá excelente, muito bem feito, parabéns, obrigado pelo cuidado com o material de vir apresentar aqui pra gente. Espero que vocês venham mais vezes com boas notícias. Estamos sempre abertos aqui, se quiser a gente já marca para os próximos trimestres, porque essa informação é importantíssima para todo mundo, né? Sim. O mercado de fundo imobiliário junto ao mercado financeiro e o mercado imobiliário, e a gente não pode esquecer que o que tem lá dentro é o ativo imobiliário, então a gente tem que entender as mudanças, as projeções de preço. Nesse sentido, o trabalho de vocês é sensacional. Obrigado mesmo, viu? Estamos à disposição. Os dados a gente levanta, é isso mesmo, para dar transparência ao mercado, então a gente está à disposição aí para apresentá-los sempre que for possível. Joia. Obrigado, Arthur. A gente está à disposição. Quando precisar, a gente traz novidades para vocês. Maravilha. Para você, também, esquece esse papo de sexta-feira 13 e pensa bem onde vai reinvestir os seus rendimentos. Agora já com muito mais possibilidade de tomar decisões conscientes, né? Assim, pé no chão, cabeça no lugar, mercados estão aquecidos, mas a vacância já existia, aumentou em alguns casos, e não é para achar que simplesmente vai aumentar o lucro de fundo imobiliário da noite para o dia, mas também, pelo que a gente viu, não é para assustar achando que vai diminuir tanto. Pensa bem, faça as suas considerações no final de semana que vem você reinveste os seus rendimentos. Até lá, aproveite bem o seu final de semana com devido juízo, e eu te espero na próxima sexta-feira às 15 horas. Grande abraço para você. Foi. Show de bola, gente. Legal, obrigado. Muito legal.